Caros alunos, estamos iniciando hoje o O de organizar, né? Na sequência do pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Até as aulas, até esse pequeno recesso, nós estávamos vendo as questões ligadas ao P de planejar. Vamos iniciar hoje, então, o O de organizar. Estamos falando de como as organizações se organizam, né? Elas fazem um arranjo, né, e disposição dos seus recursos para atender os objetivos estratégicos, né? E às vezes há necessidade de reorganizar, né, a ação que altera a estrutura existente para ajustá-la às novas condições que o ambiente externo está nos trazendo. Portanto, o processo de organizar significa tomadas de decisões para dividir o trabalho que precisa ser realizado, atribuindo responsabilidade às pessoas e estabelecendo mecanismos de comunicação e coordenação. Envolve, portanto, a divisão do trabalho, de responsabilidade, de autoridade, os mecanismos de comunicação e de coordenação. Tem organizações que têm tarefas simples, é muito fácil você organizar e distribuir as tarefas, né? Mas quando precisa se realizar e atingir objetivos mais complexos, uma fabricação em massa de produtos, né? O caso de uma montadora de veículos, né? Ou qualquer outro projeto de grande porte, né? Você precisa estabelecer formas de dividir o trabalho para que o trabalho venha a ser executado. Todo o trabalho venha a ser executado. Portanto, a divisão de trabalho é o processo, né, no qual uma tarefa é dividida em partes para cada uma das quais são atribuídas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Depende, né? E nesse grupo de pessoas pode ser aí subdividido, né? Num dado departamento, ser subdividido entre as pessoas que estarão incumbidas de realizar tal ou determinada tarefa. Vocês devem estar acostumados, né, com denominações tipo departamentos, unidades, determinada gerência ou determinada diretoria, né? Enfim, várias denominações, né, de algo que a gente chama de departamentos, isso é, departamentalização. Esses são os blocos de trabalho, né, que têm os objetivos definidos. Você divide, então, por áreas, departamentos, como seja, né, obviamente, questões ligadas à área financeira, para um grupo que vai desempenhar determinadas tarefas e as de marketing com outro grupo. Este é um exemplo de departamentalização por áreas funcionais. Quando vocês vão realizar um trabalho de vocês, vocês podem dividir a tarefa. Eu sei que vocês fazem isso, né? De maneira que tudo não seja feito por todos, né? Cada um faz um pedaço, né? Aí um exemplo neste gráfico, né? Vamos fazer um projeto de pesquisa, então alguém vai no campo fazer a pesquisa, o outro grupo vai levantar a bibliografia e alguém vai redigir. É uma forma de dividir o trabalho.
Vocês querem ver um exemplo? Chega uma norma complexa e nós temos que, um grupo, né, de trabalho tem que se inteirar. E essa norma está dividida em 5 capítulos. A gente pega um grupo para ler o capítulo 1, outro 2, outro 3, outro 4, outro 5, né? E depois reunimos e cada grupo apresenta, de modo que vocês acabam, o grupo maior acaba entendendo. São formas de você dividir tarefas mais complexas, né? Então, imagine, nós vamos numa fábrica de automóveis, a montagem do automóvel requer uma divisão muito grande de tarefas, né? O Ford enumerou milhares de tarefas para montar um veículo, né? Hoje, tudo bem, então mais evoluiu-se muito, né? Mas para dividir o complexo, você tem que dividir as tarefas. Ao dividir as tarefas, você está definindo as responsabilidades de cada um, né? E você vai chegar a um cargo determinado. O cargo, né, é a menor unidade de trabalho de uma estrutura organizacional. É aquela caixinha onde cabe uma pessoa, né, no organograma, né? E esse cargo tem um conjunto de tarefas ou atividades que o ocupante precisa desenvolver. Um cargo de diretor, né, presidente, seria o cargo único. Agora, a empresa pode ter vários vendedores, né? O título do cargo se refere à tarefa principal, normalmente, né? Então, qual que é a sua profissão? Ah, sou montador de veículos, né? O que você faz? Ah, eu participo da linha de montagem da fábrica de automóveis a qual eu estou ligado. Então, o título geralmente denomina o ocupante, né? E o conteúdo do cargo especifica as tarefas ou responsabilidades que este cargo tem. Ah, sim, você é montador, né? Mas da peça X. E para montar essa peça, você tem que ter determinadas tarefas que têm que ser feitas para que isso ocorra, né? Então, todo cargo tem uma relação de responsabilidades, né? E essa relação de responsabilidades é definida como descrição do cargo, né? Então, é a responsabilidade, o dever de executar uma tarefa ou uma atividade que lhe foi atribuída para o desempenho deste determinado cargo. Está aí um exemplo, né, de vendedor, né, com uma descrição bem extensa, né, de tudo o que ele precisa desempenhar, né? Então, isso aqui, ó, atender clientes, você sai gerenciar pedidos, né, cadastrar novos clientes, enfim, todas as tarefas que ele tem que desempenhar no cargo de vendedor, né? Além de que ele tem a responsabilidade de atingir ou exceder as cotas de vendas. Questão da comercialização do serviço, atendimento de qualidade ao cliente. Percebe que a descrição do cargo, conforme o cargo, pode ser muito complexa e é importante que ela seja detalhada. Se a pessoa tem
no seu cargo uma responsabilidade, portanto, ele tem autoridade sobre essas responsabilidades que ele tem, né? Então, a organização dá autoridade, né, sobre essas mesmas pessoas. Se o gerente tem a responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, ele tem a autoridade sobre essas pessoas, né? Ah, o vendedor, qual autoridade que ele tem? Ele não tem sobre pessoa nenhuma, mas ele tem autoridade sobre o trabalho que ele desempenha dentro das responsabilidades que lhe foram atribuídas, né? Então, portanto, a autoridade é algo formal, né, formalizado dentro das organizações e, portanto, é legítimo de tomar decisões, dar ordens, alocar recursos para alcançar objetivos organizacionais desejados, né? A atribuição é um mecanismo pela qual a autoridade e responsabilidade são atribuídos entre as pessoas e os órgãos da organização. Você é um supervisor de linha, ele tem autoridade sobre as pessoas que estão trabalhando naquela linha, né? Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade pelo trabalho do grupo. Embora cada pessoa tenha autoridade sobre o que ele faz, né, e é responsável pelo que ele executa, né? Então, a autoridade e a responsabilidade são repartidos, né? E para cada nível você vai ter um grau maior de autoridade e, portanto, mais responsabilidade, né? E por esta razão que as pessoas que ocupam cargos maiores, eles são melhores remunerados, né? Então, a autoridade é infinita? Claro que não, né? Porque se eu tenho a responsabilidade de uma determinada área da organização e eu respondo sobre essa responsabilidade, portanto, tenho autoridade, mas eu respondo para um nível superior, né? E isso vai numa sequência, né, até o mais alto nível da organização, que tem autoridade sobre toda a organização, né, e responsabilidade, e responde para os acionistas, para a sociedade, para os stakeholders relevantes, né? Bom, autoridade implica em dois conceitos fundamentais do processo de organização: hierarquia e a amplitude de controle. Hierarquia ou cadeia de comando é a disposição da autoridade em níveis da organização, né? As pessoas que estão em determinado nível têm autoridade sobre as que estão no nível inferior, né? E, e as pessoas que estão no nível inferior prestam contas às pessoas que estão no nível superior, né? Portanto, essa hierarquia, né, ou cadeia de comando, é algo que pode ter vários níveis. E conforme o número de níveis, você fala, olha, a hierarquia desta organização tem 4 níveis hierárquicos na cadeia de comando, né? Normalmente são 3 níveis hierárquicos, né? O nível maior, né? No estratégico, o nível intermediário, os gerentes intermediários e os supervisores de linha.
tentando demonstrar esse nível, né, gerencial na cadeia de comando, né, dos que gerem a organização, né? Então nós vamos ter o nível mais alto estratégico, né, os executivos, o CEO, a diretoria, a gerência intermediária, ou às vezes denominada como segundo escalão, né? E os supervisores que comandam os funcionários operacionais, né? Ali no nível mais próximo, né? No nível operacional. Portanto, nós chegamos numa questão onde a autoridade, né, sobre outros funcionários, conforme a quantidade desses funcionários, você vai falar que há uma amplitude de controle. Né? Num call center, por exemplo, né, você tem um supervisor com uma quantidade enorme de subordinados. Né? E você tem outras tarefas que um supervisor ou um gerente não pode comandar muito, um grande número, né? Então, uma amplitude mais estreita, mais aguda. Né? Então, tem essas duas características nas amplitudes de controle. Então, definindo uma estrutura achatada, uma estrutura aguda, mais larga, né? Quando um grande número de subordinados estão sob o controle de um chefe. Agora, percebe que esse supervisor já tem um número menor, mas como envolve um grande número de pessoas sob o controle, costuma-se chamar de uma estrutura mais achatada. Né? Uma amplitude de controle grande, né? Um número de escalões, um número de níveis hierárquicos, olha, 3 níveis hierárquicos. Né? Então, menor nível hierárquico e maior número de pessoas sob controle é característica de uma estrutura achatada. A estrutura estreita ela tem um nível hierárquico maior, né? Um número maior de chefes e subchefes, né? E um número menor de subordinados. Né? Portanto, um número maior de escalões, de níveis hierárquicos. Né? Ela fica uma estrutura mais piramidal, né? Ou como é conhecida, uma estrutura estreita, uma estrutura aguda, né? E não tão achatada como a anterior. Outra questão que é discutida nas questões de organização, de organizar uma organização, né, é o que diz respeito a centralizar ou descentralizar. Né? Uma organização centralizada significa que as decisões, né, são tomadas nos níveis mais altos da hierarquia. Né? E descentralizada quando é distribuído ou delegado poder de tomada de decisões para os níveis mais inferiores. A ideia é, ao delegar, né, poder aos níveis mais hierarquicamente mais inferiores, né, é tornar a organização mais ágil nas tomadas de decisão. Né? E quando ela fica centralizada, obviamente as tomadas de decisões são mais demoradas. Portanto,
né? Quando você fala em centralizar, descentralizar, há uma mudança no comportamento dessa organização. Uma organização mais centralizada, normalmente os procedimentos são mais uniformes, porque são tomados pela direção e a direção acaba uniformizando, né? E na descentralizada, não. A tomada de decisão já está mais nos níveis inferiores, né? E, portanto, há uma perda na uniformidade das decisões tomadas, né? É claro que na, na organização centralizada, né, você tem uma tendência de desperdício. Por quê? Porque o controle, né, na você tem um controle maior na centralizada, né? Portanto, uniformidade, impede competições e tal. E na descentralizada, não. Cada gerente avalia e conforme for, obviamente, muitas decisões podem ser tomadas duplicadas, né? Bom, na centralizada, rapidez da comunicação vertical, né? Vertical, como do nível hierárquico para o mais baixo e vice-versa, né? Na organização descentralizada, há uma competição positiva entre as unidades, né? Bom, mas essa competição positiva pode levar à dispersão, né? Então, percebam que a cada critério você vai ter vantagens e desvantagens, né? O ideal é que para cada organização, às vezes tipos de tarefas de uma organização, né? O centralizar é uma melhor forma, o descentralizar não é ideal para um tipo de tarefa, já outros não, né? Então, isso vem definir. Precisa ser avaliado antes de ser receitado ou diagnosticado. Vamos centralizar, vamos descentralizar as tomadas de decisão. Bom, o organograma é o fruto de toda essa tarefa de organizar, dividir tarefas, definir atividades, né? E tudo isso é levado ao organograma, né? Onde possa ver as linhas de comunicação, todas as tarefas e onde as pessoas estão localizadas, para saber a quem se reportar, quais são as responsabilidades que tem, o cargo, né, que ele atua, né? É um gráfico, né? É um gráfico. São os instrumentos utilizados para formalizar a estrutura organizacional, o organograma e a descrição de cada cargo que está incorporado no determinado organograma. Então, no sentido, né, da hierarquia, do comando, né, ele define as autoridades, a cadeia de comando, né? Obviamente, essa caixinha aqui representa um cargo que tem responsabilidade sobre esses 3 outros cargos, né? Que pode ser cargos, departamentos, áreas, né? Ou uma área só, né? E essa linha, né, é a linha como as comunicações devem se proceder nesta organização. Então, este cargo reporta-se a esse
Ele pode ter comunicação com esse, mas é uma comunicação no mesmo nível hierárquico, uma comunicação horizontal. Já a comunicação deste nível para este, né, desse nível para este, é uma comunicação vertical. Neste gráfico, nós estamos demonstrando, né, a comunicação em linha, né, e algo que sai, né, que a gente pode chamar de assessoria ou staff. Vamos conceituar melhor. O que está em linha, né, obedece à ordem formal, hierárquica, né? Já algo que tem uma assessoria significa que existe uma unidade de trabalho situada ao lado da linha, que presta o serviço às unidades de linha, em particular, né, ao nível hierárquico superior. É comum numa organização esses estão subordinados, né, que desempenham determinadas tarefas ou gerem um grupo de tarefas, né, e o executivo, né, ele tem uma assessoria que colabora com informações, dados, consultas, né, para que ele possa tomar melhores decisões. Também podemos dizer, né, e isso era muito comum, hoje tem caído de moda, né, o papel de uma secretária executiva que assessora o diretor, né? Hoje tem caído, a secretária executiva, às vezes, ela assume um papel hoje muito mais importante do que apenas o secretariar do antigamente, né? Aquela que anotava, digitava, né? Muitas dessas tarefas hoje são executadas pelo próprio executivo, portanto ela passa a ter um papel mais importante de assessorar esse executivo. Terminando então a nossa tarefa hoje, espero reencontrá-los na próxima semana.